Hoje eu quero falar brevemente sobre a depressão, que é um quadro complexo e que envolve fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Uma pessoa que apresenta depressão, ela expressa sensações de batimento, tristeza, irritação, mas não somente isso. Além de afetar o humor, a depressão ela também interfere nos pensamentos, comportamentos e reações físicas. Por isso, pode-se observar mudanças significativas nos seguintes aspectos, como insônia ou sono excessivo, perda ou aumento, né, do apetite, causando ganho ou perda do peso. As atividades de rotina acabam perdendo interesse, né? A pessoa perde prazer nas coisas do dia a dia, podendo diminuir, inclusive, o desejo sexual. A energia da pessoa, né, fica fraca, então ela tem cansaço físico, tem cansaço mental. A capacidade que ela tem de concentração e de tomar decisões diminui, né? Então a atenção diminui, causando falhas aí na memória. Em relação ao conteúdo dos pensamentos, a pessoa tem um foco exagerado em aspectos negativos, gerando, então, sensações de injustiças, de inutilidade, de desvalorização, de culpa, e em casos extremos pode até mesmo desencadear aí uma ideia de suicídio, né, ou então de que seria melhor morrer do que estar vivo. Entenda que a depressão, ela pode se manifestar em qualquer pessoa, a qualquer hora e a qualquer idade, e pode ter influência direta no momento da vida e no contexto a qual a pessoa está inserida ou estar diretamente associada a um evento presente, como, por exemplo, encerramento de um projeto, mudança de cidade ou de país, fim de um relacionamento, morte de um animalzinho, luto de alguém. Aqui vale lembrar que qualquer transtorno mental tem causa multifatorial, né? Ou seja, tem vários fatores que influenciam, tá? Tanto a sua duração e intensidade, elas também são bastante particulares. O indivíduo, ele pode apresentar, então, uma depressão leve, moderada ou grave, que pode persistir por semanas, meses, ou até mesmo em casos incomuns, por ano, tá? Agora, como que é feito o diagnóstico, né? Em relação ao diagnóstico de depressão, como é que ela é feita? Segundo o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, o episódio depressivo maior é caracterizado pela presença obrigatória dos seguintes sintomas que eu vou falar aqui, tá? Por um período de pelo menos 2 semanas. Então, anota aí. O primeiro é humor depressivo, perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades, mudança significativa no peso ou apetite sem estar fazendo dieta, alteração do sono, sendo insônia ou hipersônia, modificação nas atividades psicomotoras, né, ou seja, agitação ou retardo, cansaço ou fadiga, sentimento de desvalia ou culpa, dificuldade para concentrar-se ou tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte ou até mesmo ideação suicida. Para o diagnóstico de depressão, é necessário que o paciente apresente pelo menos 4 desses sintomas e que eles gerem sofrimento, né, o sofrimento significativo, né, ou seja, com prejuízo da capacidade funcional. Importante saber que a depressão em crianças e adolescentes, eles tendem a manifestar por meio de um humor irritável com maior frequência do que o humor triste, tá? Outro ponto é, a depressão, ela é uma condição psiquiátrica muito frequente no mundo todo, tá? E estudos recentes, eles mostram que de 10 a 25% das pessoas que procuram atendimento médico e psicológico apresentam sintomas depressivos, e ela é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. A depressão, ela causa, né, sérios transtornos, tanto à vida da pessoa quanto para aqueles que convivem com ela, não é fácil. E a pessoa, ela pode muitas vezes ser tratada de forma inadequada e preconceituosa por pessoas próximas, da família, do ambiente de trabalho, podendo ser julgada inadequadamente como sendo preguiçosa, desajustada ou irresponsável em função das suas dificuldades. Sofrer de depressão não é um sinal de fraqueza, tá? Ou uma condição que se possa facilmente reverter tão somente pela própria força de vontade da pessoa, não é fácil. Referente ao tratamento, o quadro depressivo, ele precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O que atualmente temos de melhor evidência científica para o tratamento de depressão é a combinação da TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, com a medicação psiquiátrica. E para finalizar, eu vou falar das técnicas utilizadas dentro da terapia. Bom, a gente tem então a psicoeducação,
né? Ou seja, o que que é isso, né? É psicoeducar os pacientes quanto ao seu transtorno e ao que pode estar mantendo a depressão. Quando uma pessoa, ela vivencia um quadro depressivo, ela tem maior tendência de avaliar as situações de uma forma mais negativa, de uma forma mais pessimista, muitas vezes até irreal. E isso retroalimenta a doença. A TCC, ela procura ajudar os pacientes a se tornarem seus próprios terapeutas. A pessoa, quando entende que os sintomas fazem parte da depressão e não é característica dela, isso auxilia na redução da culpa e na motivação para uma mudança. Outra técnica utilizada é o registro de pensamentos disfuncionais, né, o meu favoritinho, que é o RPD, que é quando a pessoa ela consegue identificar a ligação, né, que tem seus pensamentos, das emoções e de seus comportamentos. A gente tem também a técnica da ativação comportamental, que tem o intuito de trabalhar a motivação com o paciente para que ele se torne mais ativo e, consequentemente, ele melhore o seu humor. Né? É comum que esses pacientes eles se sintam incapazes de fazer diversas atividades, o que perpetua sua inatividade e, consequentemente, reforça a ideia, né, de serem aí incapazes. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não deixe de cuidar da sua saúde mental, né? Não deixe ela para depois. O quanto antes você se cuidar, melhores resultados você terá, tá bom? Até a próxima.